plenamente capaz da realização deste ato, o que foi legado a Moisés é apenas uma narrativa geral, inclusive de carga muito pedagógica. Não é necessário Deus explicar para nós como ele realizou esse ato, só é importante sabermos que ele realizou. Deus realizou este ato e este ato se traduz com essas características, desta forma. Deus tirou a mulher de dentro do homem. Então, o homem foi criado do pó da terra, ou seja, o homem está relacionado com o mundo no qual ele vive. O homem não foi trazido do céu, o homem não foi criado de outros elementos, o homem não é uma emanação divina, tá certo? Ele não é um éon, como diziam os gnósticos, né? Uma emanação, um ser espiritual. O homem é um ser material e espiritual. Material porque é tirado do pó da terra. Espiritual porque é soprado nele o fôlego da vida, né? Dado a ele o espírito. O espírito nele é a imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser inteligente, diferentemente dos outros animais que não são imagem e semelhança de Deus. Tá ok? Este homem que é a imagem e semelhança de Deus, ele é um ser pleno, completo. Tá ok? Deste homem, dentro deste homem, no âmago deste homem, existe este ser, esta criação de Deus, imagem e semelhança de Deus, estão ali homem e mulher. Então, separados homem e mulher, por meio desse procedimento, o sono de Adão, a retirada da sua costela, a feitura da mulher a partir da costela, da carne humana, a produção desse outro ser, que não é inferior a ele, não é superior a ele, é tirado de dentro dele, do lado dele, da costela. Então estes seres têm o mesmo valor perante Deus, como a narrativa de Gênesis 1. Tem o mesmo valor perante Deus, tem a responsabilidade perante a criação, tá certo? E estão estabelecidos numa ordem de perfeito funcionamento, sendo homem e mulher, tá ok? A mulher ao lado do homem, nem abaixo e nem acima, ao lado, convivendo, compartilhando da mesma história, compartilhando do mesmo destino, juntamente com este homem. O maior ganho, o maior objetivo é o referencial, o exemplo, a questão pedagógica e não a questão analítica. A questão analítica fica para questões científicas, questões da atualidade, por exemplo, questões relacionadas à medicina. A medicina, sim, porque é realizada por homens, dentro das suas limitações, em relação a outros homens. O homem não é um ser divino. O homem não realiza um ato divino, um ato sobrenatural. Quem realiza o ato sobrenatural é um ser sobrenatural. E o ser sobrenatural envolvido na narrativa é o próprio Deus. Então, a forma como Deus realizou isso, especificamente, detalhadamente, não é necessário ser transmitido. O que é necessário ser transmitido é o texto referencial, o exemplo pedagógico, tá certo? Aquilo que nos dá o perfeito entendimento do valor, desse ato. O valor desse ato é mais importante do que qualquer narrativa descritiva. Então, por isso que não temos que nos aventurar falando de cirurgia, falando de anestesia. Não é nada disso. Anestesia é necessário para nós, na nossa situação, na nossa atualidade. Deus não precisa de anestesia e Deus não realizou uma intervenção cirúrgica. Deus realizou um ato soberano e miraculoso, de acordo com as suas características, com o seu poder, tá certo? Com aquilo que só ele tem condições de fazer, de realizar. Quanto tempo Adão dormiu? O tempo em que Adão dormiu para que Deus tirasse Eva dele através de uma costela, não sabemos. Tudo que sabemos é o que ficou relatado em Gênesis. Adão pode ter dormido 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 1 milhão de anos. Mesmo sem nenhuma informação segura apresentada na Bíblia, alguns comentaristas ousam fazer algumas cogitações sobre o assunto. Só surgem dúvidas com relação ao tempo que Adão dormiu na cabeça de pessoas que querem encontrar na Bíblia lacunas para incutir nela ideias que são estranhas a ela. Qual seria a necessidade para Deus, um ser soberano, sobrenatural, todo-poderoso, qual seria a necessidade para Deus de que o homem dormisse 1 milhão de anos? A única necessidade de se construir, se tecer a ideia do sono de Adão em 1 milhão de anos é para que nesse espaço, nesse lapso de tempo, se incutisse a ideia do evolucionismo.
tendo então uma hipótese, tá certo? A partir de uma hipótese de que o homem fosse um ser hermafrodita. E desse ser hermafrodita surgissem a divisão de sexos a partir da evolução. Então a única necessidade para esse entendimento seria para se incutir esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de entendimento a partir de uma ideia completamente antibíblica, de uma ideia completamente anti-sobrenatural. Então o que acontece? Com relação ao sono de Adão, não há o que se discutir. Adão foi posto, né, num estado de sonolência, foi tirado de um estado de vigilância, né, foi colocado em sono, para que por ato divino, sobrenatural e milagroso, fosse tirado dele a mulher. Então é um ser diante de Deus. Esse é o grande valor. É um ser diante de Deus. Deus não os vê como superior e inferior. Deus não os vê separadamente. Deus os vê completamente unidos e responsabilizados por tudo que fizerem. Numa união plena. Deus os vê como um ser. Tanto que a continuidade do texto bíblico assevera essa ideia. Ambos se unirão e serão uma carne. Serão uma carne. Você vê que os textos dão todo o direcionamento de qual é o objetivo. A ideia é a responsabilização de ambos perante Deus, o valor igualitário deles diante de Deus, tá certo? Mesmo que para eles haja uma ordem estabelecida entre homem e mulher, mas para Deus são um ser que compartilham juntos de importância, tá certo? Diante de Deus, de valor diante de Deus, tá ok? E são um diante de Deus. Então, esses que são diante de Deus são separados dessa união perfeita somente no aspecto de serem um parceiro para o outro, nesse relacionamento, nesse compartilhamento, nesse companheirismo. Eles são separados para que desfrutem desse companheirismo mútuo, mas eles não são totalmente separados, porque perante Deus eles são um. Então ela se reveste dessa importância, desse significado. O sono de Adão é simplesmente uma deixa para a realização do ato miraculoso, sem qualquer necessidade de muito lapso de tempo, porque nesse texto não há espaço para incutir ideia de evolucionismo, principalmente porque ele é um texto referencial de cunho muito pedagógico, muito mais pedagógico do que descritivo. Então ele dá uma certa descrição, sim, mas em que aspecto? Não analítico. Não é uma descrição medicinal, não é uma descrição científica, é uma descrição que traz um referencial forte pedagógico, de dar a esse homem qual é a sua importância, qual é o seu valor, qual é a sua condição em relação à mulher, quais são as suas condições em relação a Deus. Então é muito mais nesse aspecto. A costela. A forma utilizada por Deus para criar a mulher da costela do homem é um tanto debatida entre algumas classes de teólogos. Alguns críticos liberais entendem que o autor usou muito material mitológico utilizado no folclore babilônico. Sendo assim, o relato bíblico é entendido como sendo uma história mitológica. Ficam subordinados 100% ao texto. Outros ficam subordinados 100% ao texto, interpretando literalmente. E dizem que tudo aconteceu exatamente como está escrito. Mas há outros que interpretam o assunto de uma forma simbólica e ilustrativa, a fim de encontrar alguma lição de vida. Essa teoria diz que a história da criação da mulher, a partir da costela do homem, não é literal, mas tão somente simbólica. Nesse caso, a costela simboliza a posição secundária da mulher em relação ao homem, bem como a grande afinidade existente entre ambos, uma vez que os dois têm a mesma natureza. Esta afinidade psicossomática é ensinada pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6, 14, 16, Efésios 5, 28 a 31. Paulo recorre a essa narrativa, por exemplo, para estabelecer a ordem. O homem foi criado primeiro, a mulher foi criada depois. Uma questão de liderança. Então o homem tem que liderar, porque se ninguém lidera, ou se hipoteticamente os dois se entendem líderes, isso vira um caos, vira uma confusão, não há uma palavra final. Não há um entendimento, não se toma uma decisão acertada, não se mantém essa decisão, porque não há uma liderança.
Então recorre-se a esse referencial pedagógico para se trazer a ordem. Mas esse referencial pedagógico não pode ser utilizado, não pode ser manipulado a fim de que se justifique uma questão de superioridade. Não é questão de superioridade, porque diante de Deus são um. E isso fica muito claro no texto. Não há valores diferentes diante de Deus, são um. Então a questão não é valor. Os dois têm o mesmo valor, os dois têm a mesma importância. A questão é de ordem. É uma questão limitada ao escopo da ordem. Precisa haver ordem. Precisa haver organização, liderança. Então o que acontece? Vemos aí a questão, ele continua aqui descrevendo acerca da costela, e ele vai falar, alguns teólogos pelo menos elaboram nesse sentido, de pegar essa questão da narrativa acerca da costela e enxergar nela algum resquício de mitologia babilônica. Então tem pelo menos 3 linhas que ele enxergou aqui. Essa linha extremamente literalista vai buscar, inclusive, analisar a questão como se fosse uma descrição medicinal, né? Uma descrição de como aconteceu passo a passo, né? Só que a grande falha dessa tentativa de descrição sistemática é porque quando olhamos para esse texto, tentamos entendê-lo conforme a nossa condição. Como um homem realizaria esse procedimento? Uma anestesia, o sono, uma intervenção cirúrgica, uma retirada. Aí começam a observar quais são os elementos que existem ali dentro daquele material retirado, para entender que aqueles elementos são suficientes para constituir um outro ser. Então, quer dizer, tentam colocar uma coisa que o próprio texto não pôs, que é todos esses aspectos científicos da coisa. E o outro, na linha alegórica, tenta encontrar no texto resquícios de mitologias presentes antes da época de Moisés até, como por exemplo a epopeia de Gilgamesh, que fala que a mulher foi tirada da vitalidade do homem. E aí quando eles dizem da vitalidade, eles aproveitam alguns conhecimentos científicos atuais para dizer que a costela está ligada à espinha dorsal. Na espinha dorsal há as células-tronco. Das células-tronco há todas as características de se produzir um outro organismo. Então eles dizem, na verdade essa narrativa ela tem um cunho mitológico, ela aproveita a mitologia babilônica acerca de Gilgamesh, e ela tem algum respaldo, alguma relação com a realidade, uma vez que tem essas características. Mas quem disse que o autor tinha isso em mente? Quem disse que o autor tinha acesso a esse tipo de entendimento? Ou entrando pela questão da revelação bíblica, mas aquele que inspirou tinha, tudo bem. Mas será que Deus ia nos transmitir algum referencial importante abordando essas questões científicas que só são conhecidas para esta atualidade? Elas podem até contribuir no aspecto de nos mostrar como o Espírito de Deus é sábio, é profundo e guardou algumas coisas na narrativa que seriam entendidas somente futuramente. Deixou alguns aspectos da narrativa que seriam entendidas em um determinado tempo na história em que se terão mais informações, por exemplo, de cunho científico. Então, existe esse aspecto, pode até ser observado, mas o mais importante não é ele. O mais importante não é esse aspecto. Quando se fala da criação da mulher e se aborda essa questão dela ter sido criada da costela do homem, a gente vai ver aqui na continuidade, conforme ele vai nos demonstrar, é que o cunho de ensinamento referencial é muito mais forte. No sentido de trazer este homem qual é o correto comportamento e entendimento em relação à sua companheira, sua esposa. Ela não está acima dele e ela também não está abaixo dele. Ela está ao lado dele. Ele precisa ele precisa liderar e zelar, cuidar, amar, proteger, tá certo? Ele precisa tomar a frente na situação para criar um melhor ambiente, para proporcionar o melhor. Só que ele não está lidando com um ser inferior a si mesmo. Ele não está lidando com um ser que está abaixo dele. Ele também não deve encarar esse ser como estando acima dele. Esse ser foi tirado do lado dele. E este é o melhor referencial. Mesmo com um aspecto que se possa observar, tradição babilônica possa ter sido preservada, ou aspecto literalista e falar acerca de intervenção cirúrgica,
mesmo com essas observações, podem ser até curiosas, interessantes, mas não é o mais importante. O mais importante é este referencial moral. Este referencial moral e ético, se fosse de fato respeitado, teríamos uma sociedade muito melhor, com menos feminicídio, como é abordado hoje. A coisa está tão grave que criaram um tipo de crime específico para essa situação matrimonial, não só matrimonial, né, mas uma situação em que a mulher é morta exatamente por causa da sua condição. Porque o homem se entende possuidor dessa mulher, se entende dono dela. Em momento algum foi dito ao homem que ele é dono da mulher. Mas é dito sim que eles são um, quando unidos. E eles têm o mesmo valor diante de Deus. E esta união tem que funcionar. Ela tem que proporcionar o melhor ambiente possível. Então, nesse aspecto, nessas características. Se o homem e a mulher tivessem esse entendimento, viveriam o plano e o projeto de Deus de uma forma muito melhor. Na continuidade diz, do homem foi tomada, Gênesis 2:23, conforme está aí na narrativa. E disse a Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. O vocábulo português mulher vem do hebraico ishá, isto é, tomada de ish, homem. No hebraico, o significado etimológico da palavra mulher é homem-ela, ou homem-fêmea. Algumas versões bíblicas traduzem por varoa. Os tradutores da Bíblia Teb traduzem por humana. Ela será chamada humana, pois do humano foi tomada. Varoa, Ishá, varão, Ish. Essas duas palavras hebraicas são muito parecidas, até mesmo no som. A única diferença entre elas é que a palavra mulher tem um sufixo feminino. Com respeito à origem da mulher e sua utilidade junto ao homem, tem surgido muitas ideias. Ele discute aqui um pouco acerca do hermafroditismo, e o hermafroditismo surge da ideia da união entre Hermes e Afrodite. E o amor desse casal de deuses foi tão forte que ambos se uniram num só corpo, produzindo uma combinação de um só ser. Então temos aí a mitologia que trata acerca do hermafroditismo, né, da união entre Hermes e Afrodite. Então isso sempre foi um mito desde a origem, e com certeza cumpriu com alguma função pedagógica dentro do povo grego, transmitir algum significado importante, mas ela não pode ultrapassar este escopo, é um mito, é apenas um mito. O seu objetivo não é uma descrição, o seu objetivo é transmitir alguma ideia maior, algum sentido maior. Ainda com respeito ao hermafroditismo, o filósofo grego Platão diz que a princípio não havia macho e fêmea, só havia um ser que reunia em si os dois sexos, feminino e masculino, e que os deuses não gostaram muito da combinação, achou por bem divididos em macho e fêmea, isto é, o homem e a mulher. Essa separação resultou numa constante busca do sexo oposto com o propósito de unir-se à antiga parte. A história mitológica resultou na doutrina das almas gêmeas, que diz que no princípio, de uma forma inexplicável, homem e mulher eram um só ser, e que mais tarde se bifurcaram em dois. Daí então tanto homem como mulher vivem buscando a sua outra metade. Então vemos que os mitos, eles são construídos, eles explicam coisas que o homem não tem como analisar cientificamente, mas o seu maior propósito não é nem esse. O maior propósito é transmitir algum referencial ético e moral. Então, dentro desse escopo do referencial ético e moral, ou simplesmente da descrição da tragédia humana, como é muito típico no caso dos gregos, ele é muito mais útil. Ele é muito mais útil pedagogicamente do que descritivamente. Essa ideia está fundamentada na doutrina da reencarnação, que fala da atração das pessoas ao longo da vereda da vida. Embora isso não passe de um mito grego, sem nenhum fundamento verossímil, essa história apresenta uma necessidade urgente, visto que ela apresenta uma alternativa de vida a dois. Conforme o texto sagrado, sabe-se que as pessoas casadas vivem por mais tempo e que são possuidoras de um estado psicológico melhor do que as pessoas que vivem sós. Segundo os pesquisadores, as pessoas casadas desenvolvem melhor seu sistema vital. Sabe-se também que o amor e o companheirismo fazem com que as pessoas casadas se frustrem menos sexualmente. Então temos aí, na verdade, o propósito ético-moral transmitido, né? A ideia do valor do casamento, da união entre macho e fêmea, né? Entre homem e mulher, e a melhor forma, né? a melhor maneira, né? de concepção de vida
que é compartilhada entre ambos. A harmonização da criatura com o Criador. A harmonização da criatura com o Criador. Esse pensamento baseia-se na ideia de que para a criatura viver certa no universo, precisa se harmonizar com o Criador do universo. Vai nesse pensamento a expressão maior da história da criação. Voltando ao assunto em foco, a lição que pode ser extraída é que para que as coisas venham a dar certo na Terra, é necessário que cada mulher tenha o seu próprio companheiro e cada homem tenha a sua própria companheira. Esse pensamento se alicerça no desenvolvimento mútuo, sendo assim a origem do casamento e da procriação para a perpetuação da raça pode ser explicada de forma satisfatória nos princípios dessa teoria. Quando analisamos esse tipo de concepção, o que vemos muito claro existe um plano e um projeto perfeito, um plano perfeito onde as coisas funcionam. Inclusive, na abordagem de João, no seu Evangelho, capítulo 1, diz que a palavra, o verbo divino, estava com Deus, e é Deus, tá certo? E tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Preste atenção. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem? O verbo divino. Quem é o verbo divino? É o Cristo encarnado. O Cristo encarnado é o mesmo verbo divino, porque o verbo divino, conforme Paulo aborda em Filipenses, deixou a sua glória, encarnou na forma humana, viveu como homem, obedeceu em tudo até a morte e morte de cruz. Então, o mesmo verbo divino, criador de todas as coisas, é o Jesus humano, que foi unido por meio da união chamada união hipostática. Então, o ser, o verbo divino, encarnou no ser humano. E aí formou, constituiu esta pessoa maravilhosa, esse ser extraordinário chamado Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o autor de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Sem Ele nada que foi feito se fez. Agora veja, se tudo foi criado por Jesus, foi criado pelo Senhor, por que as coisas estão caóticas como estão? Por que o mundo está caótico desta forma? Por que as coisas estão se deteriorando, estão se destruindo? Essa destruição de todas as coisas da criação, do universo, ela decorre da desestruturalização. As coisas foram estruturadas por Deus dentro de um plano perfeito, dentro de um projeto perfeito. E funcionam perfeitamente de acordo com o seu plano, para o qual foram criadas. Uma vez que são tiradas deste plano perfeito de Deus, se destroem, se desfazem, se desmontam. É isso que Agostinho aborda um pouco no livro Trindade, se não me engano, quando ele fala acerca do... Eu não sei se foi no livro Trindade, talvez seja no Cidade de Deus. Depois eu verifico melhor. Quando ele fala acerca do mal, não sendo um ser, uma essência em si, um ente, né? Não sendo um ente, mas sendo a ausência da luz. O mal é a ausência de Deus. Uma vez que Deus está presente, Ele é luz. Uma vez que Deus é luz, Ele ilumina todas as coisas e transmite as suas características, né? A sua bondade, a sua perfeição. Então tudo que está próximo a Deus é perfeito e funciona bem. Tudo que está de acordo com o plano e projeto de Deus tem ótimo funcionamento. Mas tudo que se afasta de Deus entra em trevas e passa a perder as suas características. Então tudo que está junto a Deus, está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com o plano de Deus, está em perfeição. E quanto mais se afasta de Deus, perde perfeição e entra em deterioração, destruição. Então vemos que no universo isso é completamente válido e observável. Tudo que existe na atualidade que está se destruindo, as relações humanas, o ser humano em si, a natureza que está também gemendo, como Paulo diz, aguardando ser renovado, né, ser novamente restaurado, necessita exatamente desta ordem em Deus, desta perfeição da ordem de Deus. Quando olhamos para o ser humano, nos seus relacionamentos, é exatamente isso que observamos. O homem, quando de acordo com o plano e projeto de Deus, o homem e a mulher vivem uma vida de acordo com a sua vontade e gozam então da perfeição do seu plano, do seu projeto. Quando se afastam disso, vem a deterioração. A deterioração, por exemplo, do homem e da mulher nas doenças venéreas. A deterioração das famílias. A destruição dos relacionamentos. O relacionamento numa forma não de
troca mútua de amor e companheirismo, mas sim de usurpação, de uso, né? O homem usando a mulher como objeto de prazer tão somente, a mulher usando o homem como objeto de prazer tão somente, ambos se desprezando, se enganando e por fim se destruindo. Então vemos que tanto em relação ao relacionamento humano quanto em relação à natureza, na natureza o pecado entrou na natureza por causa da desobediência humana. O homem e a mulher são a coroa da criação, uma vez que eles permitiram a entrada do pecado na natureza, a deterioração da natureza. E essa natureza vem se deteriorando ao longo dos séculos, sendo finalmente restaurada por Deus, como é narrado em Apocalipse, quando todas as coisas serão restauradas. Mas no momento o que vemos é o resultado da entrada do pecado no mundo e da sua atual deterioração. Então não está de acordo com o plano de Deus. Inclusive João diz que o mundo jaz no maligno, né, por causa também desse processo de deterioração no qual se encontra. E o homem, quando entende isso, ele vê o valor do plano de Deus para a sua vida. Ele vê o valor que é andar em obediência com aquilo que Deus planejou. O que Deus planejou para o homem? Relacionamento, homem e mulher. Casamento. Serão uma só carne. Gerarão filhos. Viverão um para o outro. Cuidarão um do outro. Viverão uma vida harmônica. O apóstolo Paulo aborda muito isso nas suas cartas. A gente vai entrar no próximo capítulo acerca de casamento, relacionamentos, as diversas modalidades de relacionamento. E vamos ver que a única forma eficaz de relacionamento é a que a Bíblia referencia para nós. Relacionamento homem e mulher dentro do ambiente familiar, gerando filhos e estabilidade. Então, o que é isso? Plano de Deus. Uma vez próximo do plano de Deus, uma vida boa. Uma vez distanciado, divorciado do plano de Deus, destruição. Adjutora. Alguns estudiosos têm pensado que a forma de tratar a mulher como adjutora do homem é machista, desprezível e humilhante, mas isso depende muito do ponto de vista em que essa situação é encarada. Ao interpretar o texto alegoricamente, alguns intérpretes têm dito que Deus tomou a mulher da costela do homem, isto é, do seu lado. O Senhor não utilizou nenhum outro membro superior ou inferior ao homem, mas ao seu lado, a costela, tendo em vista que a mulher não deveria se elevar ao homem, nem rastejar aos seus pés, mas viver sempre ao seu lado, viver sempre ao lado dele, uma vida de amor mútuo. Então, vemos aí que ele no final traz essa questão da adjutora, conforme já temos aqui esclarecido. Então, só para finalizar, o mundo é um todo composto por partes. Essas partes vivem mutuamente ajudando uma a outra. A posição em que uma parte se encontra não faz dela menor ou maior. O homem é que, pela sua visão de superioridade ou de inferioridade, confere valor ou desvalor às coisas iguais. Deus não vê ninguém grande ou pequeno. O ego é que faz o homem se sentir maior ou menor. Quando o homem olha para as coisas com amor, ele não vê superioridade ou inferioridade, nem inferioridade nelas, mas tão somente seu verdadeiro valor. Um casal que vive o verdadeiro amor reconhece mutuamente seu respectivo valor. Há coisas que o homem não pode fazer nem ser, mas a mulher pode. Então vemos aí a completude dentro do relacionamento entre homem e mulher e o perfeito plano de Deus para a humanidade. Na sequência, prosseguiremos falando aí acerca de matrimônio e relacionamento.